Vou apresentar para vocês, pessoal, a Rafaele da Silva Souza. Ver se eu vou falar tudo direitinho. Ela é professora de Física do Instituto Federal da Bahia, licenciada em Física, especialista em Educação e Práticas Pedagógicas Interdisciplinares e mestre em Ensino de Ciências e Matemática, todos pela Universidade Estadual da Paraíba. É também doutora em História, Filosofia e Ensino de Ciências pela Universidade Federal da Bahia. Pronto. A Rafaele, pessoal, ela é autora da página Física Contextualizada e ela desenvolveu, junto com os alunos do Instituto, um aplicativo chamado Checker News, que tem como intenção combater as fake news, né? Se você puder falar um pouquinho mais para o pessoal como funciona o aplicativo, como foi a ideia. Gente, boa tarde. Que bom estar aqui. E também dar os parabéns para o pessoal da página. E também, né, tem trabalhado na divulgação científica e eu acho super importante. Tanto que estou também no Instagram tentando fazer. A gente tem mais torna o mundo impactado, né? Não se dá com a Covid, as informações eram, de fato, retas, ou mais próximo da verdade. E aí, no campus, a gente trabalhava com projetos a gente fazer trabalho voltado sobre. Rafaele, desculpa te interromper, mas eu acho que o áudio está falhando. Aqui também está falhando um pouquinho. Melhorou agora? Ah, aqui melhorou. Ah, era que pode ser o suporte aqui. Qualquer coisa você pode interromper, tá? Ah, tá. Agora melhorou, agora melhorou. Tá, acho que era o suporte. Então, Uhum. a gente começou a divulgar algumas notícias no Instagram mesmo. Eu ficava junto com os estudantes, buscava criar tudo mais para poder se era realmente verdade ou não. Sem contar que a gente acabava recebendo um monte de notícias no WhatsApp também. Só que era um trabalho que não acabava, assim, a gente percebe que as fake news, elas nem surgiram com a pandemia, vem de muito antes, e que também existem vários temas. O foco foi a doença, porque era algo, mas que a gente tem enfrentado problemas com notícias falsas há bastante tempo e em diferentes áreas do conhecimento. Então a gente teve que, não, vamos parar, porque é um trabalho que não tinha fim, era bastante cansativo, Uhum. toda hora surgia uma. Aí a nossa primeira ação foi fazer o guia, que é um arquivo em PDF onde a gente orienta as pessoas a identificar o que é, né, entender o que é uma fake news, os tipos e também algumas características que são comuns nas fake news para que as pessoas possam compreender. Só que aí tem o problema da as pessoas também têm muita preguiça de. Uhum. É uma característica do brasileiro e se a gente for em pesquisas constam que os jovens também eles não buscam fontes de leitura. Quando querem saber alguma coisa, ou é Google, YouTube, ou mesmo notícias de WhatsApp. Então, isso é um problema, porque se você não busca a informação de uma fonte confiável, então você vai realmente acreditar em tudo que se recebe. Então, o que é que a gente faz para alcançar essas pessoas que não querem ler, mas que têm um mínimo de consciência? Ah, não vou repassar uma notícia falsa, mas eu também não quero checar, não quero ter que ler sobre para poder identificar se é falso ou não. Aí surgiu o aplicativo, que é algo mais prático. Todos os jovens têm utilizado bastante o aplicativo. No Instagram a gente foi acompanhando também a evolução do, do canal, né, do perfil, e a gente viu que também não é só jovens, né, ali na faixa etária de 18 a 24 anos, tanto tem adolescentes quanto pessoas mais velhas também, esse número vai. E também está presente no Instagram divulgação científica. Então, assim, concordou que o aplicativo seria um curso que ia alcançar uma pessoa. Ele tem 10 critérios Uhum. vezes e consegue contemplar vários tipos de fake news. Então, seria um aplicativo onde você julga se é verdade sim ou não, e aí no final ele te dá uma potencialidade para a notícia ser verdadeira ou falsa. Então, tem uma praticidade ali, é você instalar o aplicativo em algum momento, você em qualquer lugar, pode.
Com certeza. É muito mais acessível, realmente, porque hoje em dia o pessoal, igual você falou do e-book, eu até dei uma olhada. Ele é super completo, mas quem vai querer entrar, quem vai querer procurar, é muito difícil. E com o aplicativo, com certeza, é muito mais acessível. E os alunos também tiveram participação direta, não é? Conta mais um pouquinho. Como foi? Eu, assim, eu sou professora de física, né? Então, quando eu saiu o cardzinho de divulgação, fake news. Acho que as pessoas ficam pensando, por que que uma página de física está falando de fake news? E aí eu já destaco que a gente acaba linkando, né? A ideia de área de humanas e área de exatas, uma rivalidade que não se justifica. Mas se você for estudar física, você entende que precisa sim muito das exatas, né? Principalmente, mas que você também consegue se distanciar da física porque exige muita compreensão. Você precisa compreender o que está acontecendo e uma interpretação. Então, quando eu comecei a me incomodar com as fake news, eu lancei a proposta para alguns estudantes. A Rayane foi também a administração, a e aceitou fazer o trabalho. Depois ela chamou dois colegas e eles fizeram um curso de informática. Então, todo mas aí tem parte do senso crítico, né? Até pelo nível também de Uhum. olhar e dizer como que caminhavam. E aí, quando começaram vamos fazer o e-book. Aí o e-book foi mais fácil, né? Em todo um rigor teórico, avaliar e tudo mais. Acho que o áudio está falhando de novo. Será que é? E agora? Deixa eu tirar daqui. Tá Já funcionando tô... agora. Tá. Aham, vai falando. Qualquer coisa eu falo de novo. Tá bom. E aí, eles sendo do primeiro ano, eles também não tinham essa base muito profunda de informática, embora tivesse o interesse. Aí a gente chamou os professores do curso deles para dar uma orientação, ofertaram o curso, inclusive, por conta do projeto, mas aí eles tiveram que buscar em outros recursos também, mesmo cursos MOOC, né, que são disponíveis na internet, que de forma complementar, para entender a linguagem de programação, o Java e todo o processo para se ter um aplicativo disponível. Aí, assim, foi um processo longo, o projeto já tem 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, e que, com certeza, os alunos eles foram fundamentais nesse processo, e o legal é que são estudantes do ensino médio, então você mostra que é possível, né, assim, o nível de criatividade deles é enorme, você consegue divulgar a ciência e mostrar a importância da metodologia científica, porque se as pessoas acreditam na fake news, é porque elas não têm a informação, né, não busca, não tem esse interesse de buscar uma informação correta, mas porque também não tem uma noção mínima de como que se divulga as informações. Quem que escreveu, qual foi a data que foi publicada, de onde é que vem aquela informação. É igual vários golpes que a gente acaba tendo na sociedade. Chega no WhatsApp, fulano tá te pedindo dinheiro. Sim, mas se a gente conhece aquela pessoa, dificilmente você vai cair no golpe porque você sabe se a pessoa iria te pedir ou não. Ou então SMS, quando chega com um linkzinho, acesse aqui, Uhum. cadastre alguma coisa. Então é o tipo de coisa que a gente, quando não tem a informação, você acaba sim caindo no golpe ou na notícia falsa, né? Mas quando a gente começa a fazer esse trabalho desde o ensino médio, eu acredito que eles vão chegar na graduação até avançar, né, para mestrado, doutorado e também influenciar seus colegas e seus familiares. Então acho que foi assim, a participação deles foi fundamental, não só para esse projeto, como também para incentivar outros estudantes e também ter outras propostas, que inclusive já estamos com outros projetos também. E assim vai, né? Você vai incentivando e outros também acabam sendo incentivados e aí a educação vai caminhando. Com certeza. Eu ia até te perguntar isso, se eles também hoje participam da página com você, se eles também, além do aplicativo, fazem outras funções com você. Sim. Então, eles começaram, né, como eu falei, estavam no primeiro ano, agora já estão no segundo, já estão mais maduros. E a Rayana, ela começou como voluntária, depois teve a bolsa, aí chamou a Laura e o Steves, que é da turma dela, do primeiro ano. E hoje eles já estão em vários projetos. Eu digo a eles, gente, ó, vocês também têm que dar uma pausa, senão vão viver de para o estudo e a gente tem que, né, ter tempo para outras coisas também. Mas eles gostam muito e participam de Olimpíadas, participam de outros projetos da área de informática também. O Steves, ele realizou comigo a Semana Quântica, porque é um outro problema, né? As práticas charlatãs.
teorias da conspiração. Então, ele fez esse outro trabalho também. A Laura agora está no laboratório, que é com Arduino. Então, assim, não só eles, porque a turma, eles começaram a chamar colegas da turma, e hoje tem vários estudantes que trabalham comigo, né? E sei que tem outros professores que fazem outras pesquisas também. E aí a gente vê que um estudante ele consegue sim criar esse hábito de fazer pesquisa ou de pelo menos se aproximar. E aí esses três que trabalham diretamente comigo já conseguiram chamar outros, já motivaram para fazer Olimpíadas, para participar de extensão, de cursos que a gente tem vários cursos também online que são disponíveis, então às vezes eles fazem, tem o certificado ou não, mas eles querem, tem essa sede por conhecimento. E aí a gente vê que é muito legal esse processo, dá muito trabalho. Tudo isso parece maravilhoso, mas dá muito trabalho porque o ensino médio não tem a parte de metodologia, a gente não tem uma disciplina voltada para metodologia científica, ainda tem as disciplinas curriculares, que em alguns casos ainda está muito no ensino tradicional, então força muito a decorar coisas para a prova. Então tem alguns problemas ainda que não foram superados, mas que aos pouquinhos a gente percebe que tem avançado. E que, não, claro que a pesquisa, a iniciação científica não vai salvar, né? E pronto, todos os estudantes vão fazer, não é assim. Mas quando eles veem alguns tendo sucesso, eles começam a perceber que vale a pena se dedicar. Esse projeto do Checker News ele foi apresentado em várias feiras, feiras de ciência, até que foi para a Febras, que é uma feira mais conhecida, e foi um projeto muito bem avaliado, ganharam, ficaram em primeiro lugar, né? Foram classificados, ganharam medalha, troféu. Então, assim, divulgar esse sucesso é muito legal também, porque aí um outro estudante, não só do Instituto, mas da rede pública, federal, estadual ou municipal, eles se empolgam também, gostam muito de fazer. E, além de tudo, é legal porque eles conseguem ver o conceito, né, o conteúdo ali de uma forma de fato contextualizada, porque vai muito além de resolver uma questão de plano inclinado ou resolver uma continha ali para ver se bate com a teoria. Então, é isso que a gente tenta, que a gente acredita, né, e tenta incentivar com os estudantes. Com certeza, essa atuação na prática faz toda a diferença, porque desde o ensino médio a gente já começa a botar a mão na massa, não fica só naquele ensino de ver coisa, física, acabou. E faz toda a diferença. Eu queria te perguntar também o que você encontra como dificuldade para divulgar a ciência e a física, né? Tanto para os alunos ou para o público em geral. Nossa, e essa é uma pergunta complicada. Porque eu até escrevi um texto, tá, né, em processo de avaliação sobre isso, porque aulas a gente entende que a divulgação é muito importante. A divulgação científica é algo que sempre teve, porque se você for olhar século XVII, século XVIII, sempre se fez ciência, e aí depois foi se ramificando, né, para as áreas de conhecimento, e sempre tinha também essa prática de escrever. Se escrevia livros, como o Newton, né, escrevia é super conhecido, Galileu dele escreveu vários livros também, então essa prática sempre teve. Só que onde que circula é o problema, porque acaba circulando entre os pares. Então eu escrevo sobre mecânica quântica, quem vai ler é um professor interessado em ensinar mecânica quântica. Dificilmente esse conteúdo vai chegar para minha mãe, que tem mais de 50 anos, que não sabe nem o que é quântica, e certamente compraria um colchão, uma pulseira, sabe? Então esse é um problema. Aí a questão é, professores e pesquisadores fazem suas pesquisas, aí a gente vai olhar nível Brasil, né? Eu fiz o doutorado, eu era bolsista, ganhava R$ 2.200 para viver com esse dinheiro. Então, não tem um investimento para se fazer divulgação científica. No máximo, vai ter uma bolsa que aquela pessoa tem que fazer tudo com ela, inclusive pagar para participar de eventos, para participar de formação. Então, é um problema muito grande a questão do custeio para isso. E aí, se a gente for pensar em financiamento para pesquisa, também não tem. A Jaqueline Góes, que no início da pandemia, né, identificou o genoma do coronavírus, ela ganhava também esse valor de 2.200 e olha quanto que ela foi importante. E aí depois acaba a bolsa dela, e aí já era de uma, acho que era bolsa de produtividade, não tenho certeza agora, mas era uma bolsa. Tipo, acaba a bolsa, ela pode ser tipo, não, agora vai procurar um emprego, vai tentar fazer um concurso, e assim a gente tem estabilidade. Mas ainda assim, tendo estabilidade na nossa carga horária,
não tem esse tempo dedicado para a divulgação científica. Então, hoje eu faço, mas porque eu gosto, porque eu sei da importância, mas eu não sou incentivada. Isso que eu falo institucionalmente. Por mais que meu trabalho seja super reconhecido, mas eu não tenho assim um recurso para fazer. Exceto quando tem um edital, algo muito pontual, que você vai lá, também se dedica horas para escrever um projeto, para ver se ele é selecionado, para receber ali 4, 5 mil reais, que às vezes nem dá para comprar material. É bem complicado. Recentemente, a gente escreveu um projeto para os Estados Unidos para custear um projeto. Aí você vê que fora, em alguns casos pontuais, ainda tem esse investimento, mas no Brasil a gente enfrenta um dos problemas é o financiamento, né? Aí a questão da divulgação também, a gente não tem na graduação uma disciplina, né, um componente curricular voltado para a transposição didática nesse sentido. Como você levar um conhecimento técnico e científico para um leitor comum, para uma pessoa que não é acadêmica. Porque você é da graduação, você falou, não, eu peguei o guia, eu gostei, ele é bem completo. Você tem esse olhar crítico. Mas uma pessoa mais velha, ou uma pessoa que terminou o ensino fundamental, o ensino médio, e não quis seguir, porque isso é comum, e faz parte da maior, né, a grande maioria dos brasileiros estão nesse nível do ensino médio, às vezes até nem completo, eles não têm assim, essa formação crítica necessária para compreender um artigo científico, ou uma dissertação, uma tese. E aí é que mora o problema, porque nem todo mundo que quer fazer divulgação científica consegue realmente fazer numa linguagem acessível e interessante. E aí, se for por outro lado, o que é o nosso interesse? Certamente, se você for... vamos olhar o teu Instagram. Vai ter lá vários famosos, talvez, né? Que você siga. Várias páginas que as pessoas divulgam conteúdos quaisquer. Mas quando é de ciência, o número cai bastante. Então, por mais que as pessoas tenham interesse, acompanhar esse trabalho de divulgação científica é mais difícil. Até a gente, acho que foi em março, quando teve o auge, né, de Juliette, aí ela tava lá, 20 milhões de seguidores, e a gente não entende por que que tem tanta gente e tem páginas científicas, algumas são bem sucessos, né, tipo o Manual do Mundo é bastante conhecida, o Universo Narrado, que é canais do YouTube, são bem conhecidos. Mas outras páginas que estão começando agora, como o Física Contextualizada, a página de vocês e tantas outras que começaram de 2 anos para cá, a gente percebe que o crescimento é muito pequeno, comparado, né, com essas explosões dos artistas. O sucesso dela, a gente reconhece, não está sendo questionado isso, mas a questão da nossa cultura. Que cultura o brasileiro tem? Só de seguir a mídia, pessoas que estão ali fazendo sucesso, ou se realmente se interessa por ciência, por conhecimento. E aí tudo isso é reflexo da nossa formação mesmo, né? Desde criança, se você for incentivado à leitura, você vai despertar esse interesse. Mas se não, certamente em algum momento da sua vida você pode se interessar ou não. E aí isso vai refletindo na nossa cultura mesmo, em como que a gente vai criando o nosso caráter e também os nossos interesses vão surgindo de acordo com o que é alimentado. Então, é um problema a divulgação científica, mas ela é necessária e a gente tem feito o que pode. Eu acredito que é isso, é você tentar entender os movimentos, né, sociais, qual é o interesse das pessoas, se você faz um cardzinho colorido, como vocês fizeram, né, para a divulgação da semana. Eu adorei. Eu fui lá no site, vi o quiz. Tá muito criativo. Espero que alcance um bom número de pessoas, mas que também não, se não alcançar, tudo bem. A iniciativa foi feita, depois a gente segue, faz uma outra, e assim vai. Aí se espera que daqui a um tempo as pessoas estejam, né, mais conscientes e né, procurem mais conhecer a ciência e para que ela serve, e não cair, né, em fake news, em práticas charlatãs, teorias da conspiração, e por aí vai. Com certeza, aqui na página, depois que eu entrei como extensionista, eu vi como que é grande o trabalho que a gente tem por trás, como que as coisas são muito bem elaboradas e às vezes a gente não tem o resultado que a gente espera, mas que mesmo assim a gente faz com intenção, a gente tenta de novo até conseguir. E como você comentou, né, é muito difícil as pessoas hoje buscarem, elas querem sempre o mais fácil, os próprios artistas, mas eu acho que com a pandemia eu tive a impressão que, por exemplo, a fake news foi um assunto que todo mundo começou a falar, todo mundo começou né, a debater, e a gente sabe que as fake news sempre aconteceram, mas que com a pandemia esse assunto estourou.
Como você acha que a pandemia afetou as fake news? Acho que o primeiro fator é que todo mundo ficou em casa. Eu mesmo era uma pessoa que eu não podia ter um congresso, eu ia. Minha família sabe, eu adoro o congresso. Claro que o conhecimento que a gente adquire não é questionável. Assim, você vai sempre que vai para um congresso, você vai aprender alguma coisa. Mas eu adorava investir meu dinheiro, meu tempo em ir para um congresso, porque ia ter a parte da viagem, conhecer uma nova cidade, outras pessoas e tudo mais. E aí todo mundo se viu dentro de casa, né? Você trabalhando em casa, tudo que você podia fazer era dentro de casa. Se fosse para sair, tinha que ser rápido, com todos os cuidados e tudo mais. Então, um dos fatores é você estar refém de não ter muito atrativo. Então, cada vez mais as pessoas ficaram nas redes sociais. Os jovens que já gostam, eu pelo menos eu adoro. Tá lá passando feed e tal, vendo novidade. O Twitter, que sempre tem alguma hashtag, né? Que com a notícia atual, então você fica meio que refém disso. Inclusive, na segunda, né? Caiu as redes, estava um drama. Meu Deus, pronto, o mundo está acabando. Porque a gente acabou ficando refém. E isso é pro bem e pro mal. Então, de fato, a pandemia ela ajudou a mostrar que a ciência ela é importante e que conhecer ela é ainda mais. Porque quando a gente não tem esse acesso à informação, a gente vai ter acesso à desinformação. Porque qualquer coisa que você receber no Instagram, no WhatsApp, você vai ler. Não necessariamente aquilo é verdade, aí você repassa em vários grupos, várias pessoas têm acesso àquilo, mas e aí? Realmente é confiável? Então, tem a parte boa, mas também tem a parte negativa. No tempo que a gente viu várias páginas científicas que tem todo um rigor quando vai publicar algo, a gente também viu outras páginas que divulgam qualquer coisa, só para ter seguidores, só para estar ali no meio. Então, isso é um problema. E a gente precisa ter essa criticidade no momento também de seguir algum conteúdo, de compartilhar alguma notícia, né? Então, tem esse movimento aí que, por um lado, a ciência ela nunca foi tão falada, né? Se você for pensar, acompanhar mesmo a evolução do conhecimento, teve essas idas e voltas. E aí é comum, faz parte dos movimentos mesmo, que a ciência, por um momento, ela é esquecida, aí com a pandemia ela foi ovacionada, o trabalho dos médicos, o trabalho dos cientistas foi cada vez mais reconhecido. Hoje, a gente vê uma divisão aí. Tem pessoas que querem, estão ali na ânsia para tomar a vacina, os adolescentes, meus estudantes mesmo, ficaram vibrando. Quando, pronto, agora 17, 18 anos pode tomar a vacina. Mas, por outro lado, tem aquelas pessoas que não vão tomar a vacina, porque essa vacina é um estudo para a gente estar sendo cobaia. E, assim, os argumentos, você vai questionar, sim, mas por que cobaia? Por que que você acha que essa vacina não é confiável? E aí não tem um argumento sólido. A pessoa não leu, a pessoa não foi buscar a informação e está repassando um discurso que não tem, né, fundamento. Então, assim, de fato, tem os aspectos positivos e negativos, mas que, como eu falei, é uma questão cultural que a gente precisa cada vez mais incentivar para que se perceba a mudança. E que a pandemia ela vai sim trazer vários aprendizados para a gente. Já tem porque, por exemplo, a vacina, se você for ver, por que que foi rápido? Rápido, aspas, porque demorou um ano, muitas pessoas morreram, mais de 500 mil pessoas morreram. E só no Brasil, né? E não foi rápido, se a gente for perceber mesmo, não foi. Mas a tecnologia que a gente tem garantiu isso. Se você for comparar com outras pragas, outras doenças, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. No Brasil, a gente tem um acelerador de partículas. Eu adoro falar isso porque muita gente nem sabe. Quando fala acelerador de partículas, vai lembrar do Flash, mas não sabe que no Brasil tem um, que é o Sirius, tá? Em Campinas, em São Paulo. Eles fizeram uma análise de mais de 2.000 medicamentos para saber se aqueles medicamentos tinham ou não eficácia para a Covid. E foi rápido o processo de tratamento desses dados. Mas rápido não é porque tinha um batalhão de pessoas e muito investimento, não, mas porque existia tecnologia para isso. Tem softwares que fazem o tratamento dos dados, tem os pesquisadores que sabem o que está ali buscando, já tem essa consciência para pesquisa, então sabe exatamente o que fazer para acelerar o processo. E a mesma coisa é com o processo da vacina. Foram feitos testes, foram respeitadas as fases. E, de certa forma, o processo foi antecipado pelo conhecimento que a gente já tinha de outras doenças. Então, assim como a Covid, de fato, a Covid é uma doença nova, mas que a gente já tem dados suficientes para conhecer o quanto nociva ela era,
o que você podia tratar, ou como você podia tratar ou não. Por isso que foi fácil dizer, ó, cloroquina não funciona, ivermectina não funciona. Porque você já sabe qual é o fármaco que está ali, né? Que está presente naquela composição e sabe também a estrutura do SARS-CoV-2. Então, é fácil identificar. Claro que eu não sou dessa área, não poderia falar com tanta propriedade, com mais propriedade, no caso, mas dá para você identificar através do próprio conhecimento que foi se construindo ao longo dos anos. E aí, é esse discurso que falta chegar nas pessoas. Por que que eu tomei a vacina e fiquei super feliz? Porque eu sei que ela teve um rigor para ser produzida, teve fases de testes e não na gente. E que, claro, pode sim ter efeitos colaterais. Qualquer remédio que a gente toma pode ter efeitos colaterais, mas é melhor do que morrer. Então, é isso. Eu acho que, de fato, falta informação para as pessoas e a gente pode fazer nossa parte. Como você disse, não vai ter. Nem sempre a gente tem o retorno esperado, mas a gente não desiste e segue ali firme, tentando produzir conteúdo e divulgar e tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis. Com certeza. Eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta que apareceu aqui. Como você vê o futuro da divulgação científica após a pandemia? Então, assim, eu acho que um alerta foi dado, né? A gente viu, e as pessoas, acho que boa parte das pessoas que estão em redes sociais e aquelas que ainda se apegam ao jornal, a uma rádio, elas viram o quanto é importante a gente conhecer. Eu fui fazer física justamente porque eu me fascinava por entender as coisas. Mas isso não é uma realidade de todo mundo. Tem pessoas que têm diversos interesses. Mas com a pandemia a gente entendeu que a gente precisa conhecer e a gente precisa ter esse senso crítico. Então, uma vez superada a Covid, né, todo mundo vacinado, a gente tendo essa vacina regular, que provavelmente vai ser, a gente vai superar essa dificuldade, mas vão surgir outras. Né? Como o próprio aquecimento global, tem pessoas que, não existe aquecimento global, a gente não tem problema com queimadas, a gente não tem problema com outras questões, né? Outras doenças, até existia um discurso, as pessoas continuam morrendo e não é só Covid, isso é conversa e tal. Claro, as outras doenças elas permanecem e vão surgir outras. Então, esse despertar que aconteceu agora com a Covid, que continua, né, nesse processo, ele vai seguir. Certamente a tua geração, né? Você é claramente mais nova que eu, já vai ser impactada de uma forma diferente. Eu vejo que os estudantes, os que eu tenho contato, eles são mais críticos, eles já questionam mais. No meu tempo, eu morria de vergonha de fazer uma pergunta na aula. Hoje, eles já se sentem mais confortáveis. Aí eu estava lendo um artigo de 2019 e de 3 mil jovens consultados até do Ministério de Ciência e Tecnologia. 72% informou que a fonte mais confiável para eles de informação são os professores. Então, assim, a gente que está diretamente ligado à educação tem um papel muito importante, que é justamente de incentivar. E aí a gente tem visto que, embora os professores, né, não sejam valorizados efetivamente, eles têm cumprido esse papel, que é tão importante. Então, certamente as próximas gerações, elas vão ter uma noção maior, não só da ciência, mas da importância dela, desses movimentos que a gente quer tudo para ontem, mas não é assim que funciona. Por mais que você deseje uma solução imediata de algo, ou que exista promessas, né, que se você for observar essas outras práticas que a gente vê, terapia quântica, por exemplo, promete que você vai ficar, é tudo a coisa da sua cabeça. Se você mentalizar que vai ficar bem, que você não tem câncer, que você não está doente, você vai ficar realmente saudável, mas não é por aí. Mas tudo isso passa por um processo de imediatismo. E por mais que a gente esteja nesse momento de transição, tudo realmente é muito rápido, ainda assim tem que ter consciência que não é por aí. Tem coisas que a gente não vai conseguir controlar, que fogem do nosso alcance. Se for uma questão, um problema de saúde, você vai precisar tratar, procurar médicos, especialistas que tratem da tua doença.
Se for, eu desejo chegar a estudar em Harvard, você vai ter todo um processo de preparo para chegar lá. E se você quiser apenas terminar o ensino médio e trabalhar no comércio, ainda assim você vai precisar de qualificação. Então as coisas elas estão mudando muito rápido. Mas eu acho que a juventude, ela também está ligada, sabe? Ela entende esses processos bem mais do que há 3, 4 décadas atrás. Os nossos pais, coitados, eles viviam um tempo que hoje eles se olham, não reconhecem, não entendem o que está acontecendo hoje, como que, de fato, houve uma globalização, a gente pode hoje saber o que está acontecendo em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, e de forma instantânea. Então, isso é muito legal. E aí a gente precisa, em termos de divulgação científica, alcançar as pessoas mais velhas e fomentar os mais novos para continuar, né? Para dar continuidade a esses processos, para que, de fato, passou a pandemia, não vamos fazer divulgação científica, não precisa mais, não é para aí, mais do que nunca se precisa. Porque os movimentos, a gente supera um, mas depois vem outro, depois a gente pode estar enfrentando uma outra crise, e por aí vai. Então, a informação, o conhecimento, ele vai ser importante sempre. Como já é, né? Já era nos séculos passados, mas agora, com a tecnologia, com os sistemas de informação, a gente pode continuar esse conhecimento e de diferentes formas. Com certeza, eu acho que a pandemia, com tudo que aconteceu, botou essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo. O que é a ciência, qual a importância da ciência. A Adriana perguntou aqui no chat se você acha que com a pandemia o número de seguidores da página de divulgação de ciências aumentou. Então, no nosso caso, eu tinha esse Instagram, eu acho que eu fiz em 2019. Eu não colocava nada, não alimentava. Só, tipo, como eu falei, eu gosto muito de ir para evento. Então, quando eu ia para um evento que tinha alguma coisa bem interessante, eu postava, mas era algo para mim, para eu, tipo, alimentar porque eu gostava. Aí, quando surgiu o projeto, foi em maio de 2020. Então, de maio até agora, a gente já tem mais de 5 mil pessoas. Então, realmente cresceu por conta das atividades que a gente faz, das divulgações que a gente faz. Agora, é curioso, porque quando a gente posta um conteúdo, tipo, vamos aqui falar por que a cloroquina não funciona, por exemplo, para a Covid, né? Aí tem um post todo organizado, a gente levou uma semana produzindo e tudo mais. Não tem um número assim de curtidas, tem uma interação, que é o mais importante, porque a curtida, ou o engajamento, né, o compartilhamento é que dá aquele feedback se alcançou ou não um número X de pessoas. Então, a gente via que não tinha essa explosão de interação. Já quando você posta um meme, seja ele o mais idiota que for, aí explode. E assim, ok, tem chegado pessoas, mas será que essas pessoas têm realmente lido o que a gente tem produzido, tem tido essa troca? Porque quando você compartilha, a gente compartilhou, né, que ia ter a live, então certamente vieram pessoas por conta desse compartilhamento. Então, pessoas são alcançadas devido ao compartilhamento, esse engajamento que é tão necessário. Então, a gente não tem tanto esse feedback dos seguidores. Aí a gente fez também essa análise, inclusive tem um artigo publicado sobre isso, e as pessoas elas têm interesse, então elas chegam na página e ficam. Poucas, aí tem, quando é um perfil voltado para essas análises estatísticas, o próprio Instagram ele vai te dando esses dados. Então a gente acompanhou ao longo dos 10 meses e viu que a pessoa que gostou da página ela fica, mas ela não interage com o conteúdo. Então o post da página mais curtido tem em torno de 500 curtidas. Então, 500 curtidas, ali os números vão caindo em termos de comentário, de compartilhamento. Então, não justifica você ter o carro da pamonha. Justifica. Aí é o drama, eu nem ligo mais. No começo eu ficava irritada, porque de manhã é o do ovo, à tarde é da pamonha. Mas essa é a realidade da pandemia, gente. Então, trabalhar em casa é isso. Aí, tá, o que eu tava falando. Não justifica você ter uma página com 5 mil pessoas, mais um poster com 500 curtidas. Isso dá pra gente um dado que também é relevante, que não necessariamente ter uma página com muitos seguidores significa que você está alcançando todas aquelas pessoas. Às vezes você vê que tem uma página ali crescendo ainda, 300, 400 seguidores, mas o público é mais fiel, acompanha mais o teu trabalho. Então é muito relativo.
Eu vi, acho que foi a professora Carol perguntar como superar, né? Ou chegar próximo do sucesso dos artistas. Eu acho que a gente não consegue, porque não é tão fácil, né? Você precisaria se dedicar muito. Se eu consigo toda semana postar pelo menos um conteúdo ou um meme que seja, eu vejo essa interação acontecer. Mas se durante uma semana eu não consigo, por conta do trabalho, os estudantes fazendo atividades, aí você já vê que para o crescimento. Então a gente precisa estar alimentando. E como a gente não ganha para isso, é muito difícil, porque um pub que qualquer artista fizer, ele vai estar ali, mas ele ganha milhões. Então tem esse problema com o investimento também. Não dá para você se dedicar, você fazer cards perfeitos, reels, vídeos com muita perfeição, com todo um nível de atratividade para as pessoas, porque a gente não tem esse tempo. Então tem esse problema também, que é a alimentação. Quanto mais você alimenta, e claro, com conteúdo que seja atrativo, você vai atrair as pessoas e as pessoas ficam. Mas se elas vão depois compartilhar aquele conteúdo, se eles estão lendo realmente, aí é um problema que a gente faz essa análise, a gente fez também para a Semana Quântica. Foi uma semana e foram 9 postagens. Aí o perfil cresceu em 600 seguidores. E teve muito compartilhamento, que foi muito bom para a gente ficou... o Steves, que foi o estudante que fez, ele ficou muito feliz. Ele achava, isso vai flopar, não vai, ninguém vai gostar e tal. Eu disse, o que? Você vai ver. E ainda bem, né? Porque eu super incentivo ele. Mas se não tivesse tido esse retorno, eu acho que eu ia ficar mais frustrada do que ele. Mas realmente, quem acompanhou a semana gostou. E o legal é que fica aí, né? Fica disponível no Instagram. A gente colocou os vídeos também. Convidamos 3 pesquisadores para falar um pouco sobre a quântica. Então, fica disponível e aí é atemporal. Em qualquer momento, uma pessoa nova que chegar no perfil vai poder ter acesso a esse conteúdo. Ou alguém que já segue. Ah, mas eu vi lá na página do Físico, na página do Consciência, falando de fake news. Vamos lá ver o que é que eles falaram naquele dia e tal. Então, isso é muito legal. Mas, de fato, é relativa essa questão do retorno mesmo. De um retorno efetivo, né? Eu acho que também é muito de visibilidade, né? Porque hoje em dia é muito difícil você alavancar no Instagram pela própria plataforma também. A plataforma não ajuda, com certeza. Tem um problema dos algoritmos. Eu nem quis mais entender. No início, quando a gente passou a primeira fase do projeto, que foi com o lançamento do guia, aí eu e os estudantes começaram... Aí teve a Semana de Ciência e Tecnologia do ano passado, o tema era inteligência artificial. Então vamos estudar sobre os algoritmos do Instagram e tal. Aí a gente, não vamos entrar por aí, que a gente não vai conseguir derrubar o algoritmo, é muito difícil, vamos continuar nosso trabalho, focar no que importa. E deixa eu ver, uma hora a gente consegue alavancar, realmente ter um número de engajamento maior, alcançar um número maior de pessoas. E aí a gente tem visto que tem funcionado, né? Como eu falei, um pouco mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de trabalho, a gente alcançou, né, um número legal, 5.000 pessoas. Tem crescido, né, constantemente. Embora eu tenha total clareza que não necessariamente essas 5.000 pessoas já viram os posts que realmente importam. Aqueles memes eu já descarto. Mas o que tem, de fato, conteúdo, não necessariamente todo esse número viu, mas aquele que viu já garantiu, sabe? Se eu alcanço uma pessoa, eu sempre falo isso para os meninos, quando eles estão produzindo alguma coisa, né? Seja para o Instagram ou para uma outra pesquisa. Se tu alcançar uma pessoa, já tá ótimo. Porque a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Você vai aos poucos, vai caminhando, e aí depois é que você vai ver o resultado, né, de uma forma mais macro. Então é não desistir. É isso. Com certeza. E olha só, a gente aqui, quando que a gente ia imaginar uma pessoa do Rio conhecendo um trabalho lá da Bahia? Isso é incrível. Realmente é um trabalho pequenininho, a gente vai pequenininho, pequenininho, mas quando a gente vê, cresce. Vocês também tiveram reconhecimento, né? Vocês ganharam a medalha, não foi? No concurso latino-americano. E isso eu imagino para os alunos como deve ter sido incrível para eles ganhar essa medalha, todo o reconhecimento do trabalho deles. Sim, não, aí foram 5 feiras ao todo.
A quarta foi a Informatrix, que era um concurso latino-americano de pesquisa. E aí tinham trabalhos de vários lugares, inclusive de outros países, e conseguiram, né, o segundo lugar. Então já foi um reconhecimento enorme. E aí, quando foi para a Febrace, que é uma feira brasileira, ficar em primeiro lugar na área de ciências humanas também foi um outro presente, porque a gente não imaginava que, de fato, a gente começou o projeto de fake news bem sem muitas ambições. Ah, vamos fazer porque é o que eu, enquanto professora, posso fazer para contribuir com a Covid, né, com esse combate, com a questão da disseminação do vírus, tentar combater as fake news. Então, é o que eu posso fazer, vocês também estão querendo fazer, então vamos, é a nossa forma de contribuir. Então, foi realmente sem ambição. Mas chegar a ganhar uma medalha, não é só a medalha. Claro que o nosso ego, né, inflama um pouco, mas isso representa muito mais. Você reconhecer, né, ter um reconhecimento para o seu trabalho. Ó, o teu trabalho, ele foi bem feito. Então, parabéns por isso. Para os estudantes, significa muito, porque eles não só entraram no mundo da pesquisa, mas da metodologia, de saber como é esse universo de produção de ciência, é entender que um cientista não é aquela pessoa velha, de jaleco, de óculos, ou quem tem muito dinheiro, mas são pessoas que têm um interesse por um determinado problema e quer tentar resolver ele ali da forma que dá. A gente, de fato, não consigo resolver o problema das fake news. Não daria que com um guia ou com um aplicativo alcançar todos os brasileiros e ninguém mais compartilhar fake news. Mas como eu disse, quando se alcança, seja, né, um primeiro lugar, segundo, terceiro, ou alcança uma pessoa. Depois a gente recebia alguns feedbacks também. Ah, minha avó mandou isso para mim, eu mandei para ela o guia de vocês, eu mandei o aplicativo, mostrei como funcionava. Então isso é muito legal. E aí a gente vê que surte efeito, que tem resultados para além da medalha. Então é muito gratificante. No nosso campus, eles são do interior da Bahia, lá na Chapada Diamantina, que é conhecida pelo turismo. Então, assim, de onde que você imaginava que os meninos lá de Ceabra iam conseguir tanto sucesso? Não dá para, assim, né? Você não mensura isso. Não dá, eu não consigo mensurar o quanto que significa para eles. Enquanto professor, eu sei que é super importante. Mas aí, se for perguntar para cada um deles, representou, né, de uma forma diferente. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é algo que fica marcado na vida deles e daquelas pessoas que acompanharam, né? Seja os colegas da turma, outros professores, eles se sentem motivados. Eu sou da Paraíba, da cidade de Campina Grande. Então, só em estar lá, eu fazia muito isso aqui. Aí eu trabalhava em uma pessoa, sempre incentivava os alunos e tudo mais. Quando eu fui trabalhar no Instituto Federal, eu disse, nossa, como é que vai ser? Vai ser muito difícil conseguir estudantes que façam a mesma coisa. E eu consegui os sucessos que eu tinha em João Pessoa, porque em João Pessoa foi um trabalho de 4 anos. Foi incentivando os estudantes até a gente conseguir ir para as feiras e ter, né, esse mínimo de sucesso esperado, não só de medalha, como eu falei, mas de divulgar o trabalho, divulgar um bom trabalho. Aí quando eu cheguei na Bahia, eu achei que seria muito difícil, mas você sempre vai encontrar quem se interessa. Seja na graduação, sempre vai ter aquele estudante louco para fazer, ou no ensino médio, sempre vai ter alguém. Aí você precisa incentivar, né? Cada vez que você incentiva, você divulga. E isso é o legal do Instagram. A gente sempre está divulgando o trabalho, não só nosso, mas de outros colegas também. Porque vai mostrando o que você tem feito. E aí vai despertando a curiosidade de outros. E aí o pessoal vai se chegando. E isso é muito bacana. Com certeza. Bom, a gente está chegando já 45 minutos de live, é muito bom falar, né? Se você quiser falar alguma coisa para o pessoal, agradecer. Ah, nossa, primeiro convite. A Carol, a professora Carol, né? Já falo Carol como se eu fosse super íntima. Mas a professora Carol, ela acompanhou o trabalho e aí ela me deu um feedback também de como que ela trabalhou com a turma sobre fake news usando o nosso material. Eu fiquei muito feliz, porque é como eu falei, né? A gente vai fazendo sem muita ideia do retorno que vai ter. Mas quando você tem esse feedback é maravilhoso. Eu compartilhei com os estudantes e eles ficaram também muito felizes, porque foi como você disse, quando que a gente imagina que algo do interior da Bahia vai chegar no Rio de Janeiro, vai ser divulgado para estudantes de graduação, eles vão avaliar o nosso trabalho. Então, assim, realmente é sair da instituição, romper os muros, as barreiras e alcançar pessoas que você não tem nem ideia.
Hoje, a gente já tem alguns seguidores de outros países, da língua espanhola, mas não importa. Tem gente aí, tem pessoas seguindo, e isso é muito bom. E também agradecer ao convite, porque é isso. A gente hoje eu venho, participo, falo um pouco sobre fake news, compartilho do nosso trabalho, e aí outras pessoas vão conhecendo um pouco, né, do que a gente fez, vão tendo novas ideias, e aí a gente vai alimentando esse processo de divulgação científica e de fazer ciência também. Então, estou muito grata pelo convite, pelo trabalho da professora Carol. Queria dar, né, parabenizar também pelo trabalho que vocês têm feito na página. E é isso. Só agradecer mesmo. Eu também queria agradecer você por ter aceitado o convite. Foi incrível ter te conhecido um pouquinho mais da sua história, do seu Instagram também. Eu já stalkeei, já vi um monte de coisa e com certeza eu vou seguir, vou continuar seguindo. E só agradecer mesmo. E eu queria lembrar também, já falei no início, mas vou lembrar de novo, a gente está com o nosso desafio Consciência. Toda semana a gente posta um quiz ou um game diferente lá na nossa página do Instagram. Você também pode ver pelo link da bio. E toda quarta-feira, no mesmo horário, às 17 horas, a gente está fazendo live aqui no Instagram com os convidados, para vocês não perderem. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Depois a gente vai postar lá no feed e no YouTube também. Aí vocês vão poder assistir de novo, se quiser. E é isso, só agradecer. Muito obrigada, Rafael. Tchau, gente. Obrigada. E até uma próxima. Olha, e vamos fazer o quiz, Até porque a tá realmente próxima. legal, muito instrutivo. Eu adorei. Tchau. Isso aí, pessoal. Um beijo.